Olá pessoal, vamos aí mais um programa comentando a prova. Hoje nós vamos falar do concurso BNDES, um concurso aí que já está bastante tradicional ao longo desses anos e que nós vamos discutir um pouco dos aspectos do edital, um pouco dos aspectos da prova. Estamos aqui com o nosso coordenador, Alisson Mazzoni. Olá, Alisson. Oi, Bruno, tudo bem? Vamos discutir aí um pouquinho do nosso edital e da prova do BNDES. O cargo, Alisson, para o BNDES é o engenheiro geral, né? Qualquer formação pode prestar. Qualquer formação, basta ser formado em engenharia, né? E o salário hoje, né, nós estamos vendo aí na tela, o salário é R$ 9.182, né? Salário inicial para o último concurso que teve, né? E é um concurso que tradicionalmente já está sendo bastante concorrido, bastante disputado, né? Então não são muitas vagas, afinal de contas, né? Não são muitas vagas. A banca Sesgran Rio, né? Sim. E aí, alguns aspectos do edital que você gostaria de discutir, alguma coisa aí que... O concurso para engenheiro do BNDES, ele se parece muito pouco com o concurso para engenheiro, principalmente no sentido que nós estamos acostumados a ver. Não é um concurso técnico. Então, se você é aquela pessoa que tem o diploma de engenharia, mais por uma questão de lógica, de raciocínio, você não tem tanta afinidade com as questões técnicas, você não tem tanta afinidade com eletrônica, com mecânica dos sólidos, com elétrica, com todas essas coisas, a prova do engenheiro do BNDES é boa para você porque ela valoriza a formação de engenheiro apenas no sentido matemático, lógico, gráfico. Projetos, porque o grosso do conteúdo é análise de projeto, planejamento de investimento, economia básica, raciocínio sobre gráfico, raciocínio sobre curvas, sobre tendências, além de questões legais como administração pública, que são características de direito. Um pouquinho de direito também, que são características do trabalho que se espera do engenheiro do BNDES. Pensando o que é o trabalho, né? O trabalho do engenheiro do BNDES vai trabalhar ali, vai sempre estar aprovando grandes obras, grandes projetos de interesse governamental, de interesse nacional. Então, quando você tem aí, vamos dizer, por exemplo, algum investimento na área de petróleo, algum investimento na área industrial, alguma tecnologia nova que precisa de subsídio do governo, certamente o BNDES aí seria procurado. O BNDES tem uma série de linhas de financiamento. Tem algumas, inclusive, voltadas para a biodiversidade, para investimentos na área ambiental. Na área ambiental, mas o forte deles, por exemplo, às vezes é a indústria, sim, setores de tecnologia, né? E por aí parte do conteúdo é, por exemplo, aquelas teorias econômicas de desenvolvimento sustentável. Isso faz parte do conteúdo da prova. E também faz parte de você conhecer mais de uma língua estrangeira, né? Sim. Isso nós vamos ver a hora que estivermos apresentando a prova. São duas provas, né? Vamos dizer, uma primeira fase e uma segunda fase, né? Vamos dar uma olhadinha nessa formação profissional básico, primeira fase. Capa da Sesgran Rio, aquela capa clássica da Sesgran Rio. Eu gosto muito. Com aquele código deitado ali, edital, número, ano, colocado na lateral direita. Deitado. Agora, muita atenção, Alisson. Muita atenção, você que está nos assistindo. Estou atento. Está atento? Uhum. Tem ponderação nas questões. As questões têm ponderação. Nenhum outro concurso está com isso, mas... não me recordo de nenhum outro, tirando esse do BNDES, que mantém essa ponderação, que mantém aquele negócio de mais vale fazer 3 de 2,5 do que 10 de meio ponto. Né? 3 não, né? 4 de 2,5 do que 10, porque você cansa menos com as questões de... Um indicativo da necessidade de conhecimento básico em matemática, logo nessa segunda parte, né, você tem gráfico e tabela da distribuição normal. Se você acha que pode ser que use isso na prova, tem que dominar a estatística, né? Eu sei que distribuição normal é a primeira coisa e a mais básica de estatística, mas conhecer, saber usar certinho o desvio padrão, corrigir pela média, pelo desvio padrão, para substituir na tabela da distribuição gaussiana, já mostra que você não é aquela pessoa que só sabe o que é média. Né? Você sabe um pouquinho mais do que isso. E mais que isso, né? Ainda não chegamos ao ponto de ter um concurso que dá uma tabela que não vai ser usada. Então já é um indicativo do que você vai encontrar pela frente, né? Língua portuguesa. Temos aí essas questões. Padrão Sesgran Rio, um pouquinho de interpretação de texto, bastante de identificação funcional de palavras e expressões,
noção de não tanto de gramática pura, mas de função gramatical das coisas. Função gramatical das coisas, corretamente. E esse comportamento, eu acredito que ele é parecido nas provas de língua estrangeira, que você tem aí o inglês e o espanhol. Né? O inglês eu acho que mantém aquela tradição Cisgran-Hill também, né? De identificar um pouquinho a interpretação, uma ou outra expressão idiomática, né? Isso para a prova de português aí, para a prova de língua estrangeira em inglês, isso aí é bastante comum e sempre abre com um textinho, né? Eu sempre fico na sensação de se eles querem dizer alguma coisa com aquele texto ou se esse texto é escolhido só pela qualidade técnica. Porque veja, por exemplo, esse texto aí, Why Companies Need Less Innovation. Esse é um texto da prova do BNDES. Fico bastante curioso. Provocativo, né? No mínimo provocativo. Se tiver algum significado esse texto, ou se é só uma escolha, porque é da revista Business Week, etc. Não, acho que não é aleatório. Eles poderiam colocar um texto do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é muito sofisticado para a prova de concurso. E aí, espanhol, né? Nós temos também um pouquinho de língua espanhola. Wikileaks aí, ó, notícias. É comum você ter essas coisas de notícias recentes. Textos, né? É sempre bom estar com a leitura atualizada. E aí está falando de energia também, transparência energética, falando um pouquinho de gás carbônico, parte de sustentabilidade que você falou, acho que tem um pouquinho, né, de discussão. E um escândalo, né? Escândalo nacional, internacional. Isso aqui é uma coisa típica de vestibular, você vê aí na questão 27 e no... Eles chamam de texto, mas na tirinha aí envolvida, né? Você tem uma tira e uma interpretação sobre ela, alguma coisa humorística. Só muda que é espanhol. Só muda que é espanhol, muito bem. Aí nós temos aí essas questões todas em espanhol, todas elas bastante ligadas ao texto. E começamos conhecimentos específicos e, para uma grande surpresa de todo mundo que torce contra, temos uma questão do Halliday. Seria uma questão do Halliday essa? Falando um pouquinho de temperatura do forno. Conversão de temperatura. Mas fala de variância. Mas como eu falei para vocês, o BNDES não é uma prova de você conhecimento específico de engenharia, né? Então, apesar de ser uma questão de conversão de temperatura, ele deu a fórmula que converte temperatura. Em qualquer outra prova você teria de saber isso. Justamente. Ou deduzir na hora, coisa desse tipo. E aí não, aí na verdade é mais para avaliar a variância. Então é muito forte de estatística a prova. Mas parece que você está numa questão técnica, mas não é. Parecia, mas não é. Era de mentirinha. Tá certo. Distribuição também, né? As outras duas ali, é 35. Na questão 36, a clássica, extremamente clássica, curva de demanda. Curva de oferta e demanda. Laranja. Preço das laranjas, quantidade de laranjas, isso aí está em todo lugar. E aí teve uma geada, né? Economia básica. Você repara o efeito climático aí, que teve uma geada que destruiu a safra. A região produtora de laranja é um perigo muito grande. Exatamente. Para quem estiver nos assistindo aí, ainda esse ano de 2014, imagina aí que você teve aquela chuva de granizo de São Paulo, um evento próximo dentro da plantação de laranja. Você muda a curva de produto. Aí tem um pouquinho de legislação. Isso, há um pouco de legislação na prova do BNDES, notadamente aquelas coisas básicas. Constituição Federal, por exemplo, essa questão 37 aí, ó. O artigo 235 da Constituição Federal, Política Nacional do Meio Ambiente, associado também a essas políticas novas, na parte de desenvolvimento sustentável também. Sim. Então, aí algumas coisas de economia básica. Economia básica, micro e macro, ela cai bastante. Você tem que ter isso. Apesar de serem só os conceitos básicos de economia, porque você é engenheiro, o cara que está propondo aqui é engenheiro, não é como na prova de economista do BNDES, claro. Que é muito mais sofisticado. Mas você tem que saber todos eles. Taxa de retorno, juros, etc. Planejamento de investimentos. Pouquinho, às vezes, contabilidade. Sim, né? Entender aí as características do balanço empresarial. Né? Algumas teorias econômicas, por exemplo, aí na 43, olha lá, a situação da competição incidindo sobre a empresa em determinado setor da economia depende de várias forças. Aí você tem descrição de forças de mercado, né? Exatamente. Bem interessante. No BNDES também tem aquelas questões de função da produção, olha aí, engenharia de produção na questão 48. Olha, sim. Função da produção e as interpretações da sua derivada, do seu valor. Perfeito. E tem a 52 também, que busca um pouquinho de história, né? Industrialização brasileira durante grande parte do século XX foi um pouquinho de história. Um pouquinho de história. História da indústria brasileira. Mas é uma interpretação histórica, né? Do que aconteceu. Aí...
Então, e dá um pouco de questões sobre, além de mais estatística na 54, há umas questões sobre planejamento de obra, planejamento de investimento, tarefas, que são coisas recorrentes, além disso que nós falamos, né? Com certeza. E de planejamento de fluxo financeiro também, que faz parte daquilo que você falou de contabilidade. Se nós dermos uma olhada rápida aqui, ó. Nós temos então também uma prova, nós temos a prova anterior, era uma prova, né, de múltipla escolha, e temos uma prova dissertativa. Temos a prova dissertativa aí, ó, mostrando. E nessa prova dissertativa, nós temos aí essa primeira questão. Uma empresa, esse aqui, o tipo de operação financeira da empresa. Caracterização de operação financeira. Um pouquinho do tempo de processamento, data de entrega, né? Uma otimização aí do processo, né? Então, agora tem uma questão interessante, questão essa 2, que é uma discussão a respeito de carro elétrico, né? E do investimento, das oportunidades na área nesse setor que está surgindo. É curioso, né? Você imagina a abrangência que não tem uma questão como essa, que é discutir aí vantagens e desvantagens, né, de carros elétricos. Na verdade, duas vantagens. Do ponto de vista mercadológico. Do ponto de vista do mercado. Não do ponto de vista técnico, nada disso. Mas embora o mercado também esteja ligado à parte técnica. Às vezes o que é uma solução técnica fácil no Japão é tremendamente complicado no Brasil. E vice-versa. Aí a questão 3 nós temos, normalmente, essa questão de gestão ambiental. Parece ser bastante importante para o BNDES. Bastante importante, é até interessante pontuar isso aí. Gestão de resíduos, gestão de recursos ambientais, etc. Aí planejamento de investimentos e projetos aí na questão 4. Né? Uma empresa deve escolher entre um projeto e outro projeto com taxas diferentes, com custos diferentes. E discorrer um pouco sobre isso. Administração, no caso, num contexto bem geral. Do ponto de vista de planejamento de projeto mesmo, né? Administração, mas no projeto. E aí de balanço aí, bastante amplo, né? Questão 5. Um banco está estudando a possibilidade de comprar parte de uma empresa. Você tem aí uma análise do balanço da empresa. Mas com elementos aí bastante detalhados de caixa, impostos. É uma questão de fluxo de caixa. Né? Fluxo de caixa, mas bastante completa. Aquela questão de contabilidade que nós falamos, né? Alguma consideração final a respeito da prova do BNDES? Eu acho que aqueles comentários iniciais eles resumem bem, né? É uma prova que foca na sua capacidade de interpretar e não é uma prova técnica do ponto de vista de engenharia. Ela tem um pouco de técnica em alguns pontos, por exemplo, estatística, você tem que ter um domínio bom de estatística, interpretação gráfica, conceitos fundamentais de economia, de administração pública, uma pontinha de história da indústria brasileira. É importante, na sua opinião, então, o candidato ele está um pouquinho aí, ter um preparo um pouco maior em economia, um pouquinho maior em contabilidade para estar apto aí a fazer essa prova. Sim, com certeza. Tá joia. Então, pessoal, essa foi a prova do BNDES. Eu acho que, pelo que todos nós vimos, é uma prova bastante peculiar, bastante interessante aí para quem for prestar. Agradeço que nos tenha assistido. Por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com os nossos amigos concursandos e até o próximo programa. Obrigado. Obrigado.